finalmente o mês de agosto tá funcionando. Não, finalmente o mês de agosto está funcionando. O mês de agosto tava quebrado. Essa silly season da Fórmula 1 tava quebrada. Faltou até uma fake news, assim, pra dar uma animada, sabe? Alguém soltar uma bomba completamente fake só pra dar uma discussão. Nem isso tava rolando. Tava sendo a pior silly season da história recente da Fórmula 1. Isso até, meus amigos, isto até hoje. Especificamente hoje, porque esse vídeo vai ser postado no dia que eu gravo. Hoje, dia 25 de agosto, quase no fim, na semana que é Race Week do GP da Holanda, o site IndyStar, e republicado pelo Motorsport, que foi por onde eu vi, nesse tweet aqui do Motorsport, falando de que o Alex Palou pode ser o companheiro de equipe do Max Verstappen e que o tetracampeão da Indy poderia se juntar ao tetracampeão da Fórmula 1 e fazer a dupla da Red Bull na próxima temporada. E isso foi dito pela própria IndyStar, de que a Red Bull teria expressado nos bastidores esse interesse em tentar assinar o tetracampeão da Fórmula Indy para ser companheiro de equipe do Verstappen. E cara, isso sim é uma notícia. A IndyStar é um site confiável relativamente. Tudo que eu me lembro de ter visto deles foi com selo de qualidade, tipo, realmente eram informações que batiam com a realidade. Como a Indy não é minha categoria principal, não é a categoria que eu tô mais alinhado, eu não sei se tudo que eles postam tem esse selo assim de confiança e qualidade. Mas as notícias que chegam até mim, pelo menos da IndyStar, costumam ter um selo de qualidade, né? Falando desse jeito. Mas eu não posso atestar com toda certeza que seja. E de qualquer jeito, eles não estão afirmando que vai acontecer. Eles estão afirmando que a Red Bull teve interesse. Basicamente, só mandaram usar a pele. Ó, Palu, se a gente quiser, você quer? Se nós quer, tu quer? Sabe, só soltou ali. Se nós quiser, tu quer? Só jogou indireta ali. A temporada da Indy tá bem perto do fim, a Indy acaba bem mais cedo que a Fórmula 1, acaba agora em setembro, muito por conta de como as corridas da Indy são de domingo também. E a NFL, que é uma religião nos Estados Unidos, né, o futebol americano é uma religião nos Estados Unidos, começa em setembro e é de domingo também, não existe competição de audiência. Quem tentar competir audiência com a NFL vai perder, e a Indy então acaba a temporada em setembro pra não competir audiência com a NFL, porque eles sabem que vão perder de qualquer forma. Então, faria sentido essas negociações, esse interesse surgir agora, porque falta pouco para terminar a temporada da Indy, e ela acabando, você pode começar essas discussões, já pensando no que você vai fazer no ano que vem, o que você tem interesse de fazer na próxima temporada. E, cara, eu vou ser honesto, eu acho que se isso acontecesse, seria muito foda. Muito, muito foda. Por algumas razões. A primeira delas é que o Palou, ele sempre quis, inicialmente na carreira pelo menos, ele sempre quis a Fórmula 1. O desejo dele, especialmente por ele ser um piloto europeu, mas como é a maioria dos pilotos que entram no mundo dos monopostos, né, é você chegar na Fórmula 1. E ele tinha esse desejo. Ele, inclusive, chegou a disputar a Fórmula 2 em 2017, a mesma temporada que o Charles Leclerc é campeão da F2, só que ele só faz 4 corridas. E por que ele só faz 4 corridas? Porque ele não tinha dinheiro. O Alex Palou foi mais um dos vários talentos das categorias de base da F1 que não conseguem seguir toda a carreira, não conseguem seguir todo o caminho porque não conseguem dinheiro, não tem uma família pra bancar ele e também não tem um patrocinador capaz de bancar uma temporada completa. E por conta disso ele teve que desistir do sonho da Fórmula 2, ele ainda tentou empurrar um pouco, ele fez uma Fórmula 3 em 2018, ele competiu na Super Fórmula japonesa, ficou em terceiro lugar, mas não foi o suficiente para ele conseguir comprovar alguém, encantar alguém para que financiassem a carreira dele e ele tivesse esse apoio para poder voltar à Fórmula 2, tentar disputar um título e eventualmente tentar sonhar com a Fórmula 1. Então, para não ver a carreira, para não ver esse sonho de ser piloto acabar, ser jogado no lixo, ele viu uma oportunidade lá em 2020 de ir até a IndyCar com a Dale Coyne. E ele faz uma boa temporada com a Dale Coyne no primeiro ano dele. E em 2021 ele recebe uma proposta da Chip Ganassi, que é uma das grandes equipes, né? Na Indy, apesar de ser um pouco mais disputado que a F1 nesse sentido, né? Você pode ter mais pilotos vencendo que não sejam das equipes grandes. No final do ano, se você quer ser campeão, você tem que correr na Penske ou na Ganassi. Se você não corre na Penske ou na Ganassi, você não vai ser campeão no final da temporada. E ele vai pra Ganassi. E quando ele vai pra Chip Ganassi, aí ele revela esse monstro que ele é. 2021, logo no segundo ano na categoria, ele é campeão.
Ele vence o primeiro título dele, 22 ele acaba não conquistando. E também a temporada mais fraca dele, da Ganassi, ele termina em 5º lugar. Apesar de não ter ido tão mal assim em questão de pontuação, é que 2022 foi um ano bem disputado mesmo na Indy, foi um ano bem pegado assim pra ver quem ia ser um campeão. Mas depois 2023, 2024 e 2025 ele embala 3 títulos seguidos e se torna tetracampeão no geral na IndyCar. Ele já colocou o nome dele nas lendas, nos panteões da IndyCar. Ele já é um dos grandes pilotos da história da categoria. E por conta dele ser europeu, por conta dele ter tido esse desejo inicial da Fórmula 1, sempre teve essa questão, tipo, Palou, você já conquistou, tipo, pô, você é tetracampeão da Indy. Você não tem, você já provou o que você tinha que provar ali. Você é um piloto gigantesco daquela categoria. Você não iria pra Fórmula 1? Ó, pingou um contra G aqui, você não pularia para lá? E ele algumas vezes já deixou a opinião dele clara, tipo assim, óbvio que ele gostaria de pilotar a Fórmula 1. Inclusive, em 2023, ele foi piloto de testes da McLaren. Ele chegou a teve toda uma treta também envolvendo ele, o contrato dele da Chip Ganassi, de que ele queria ir pra McLaren na própria Indy. Teve um rolê lá, né, todo, e no final ele acabou ficando com a própria Chip Ganassi, mas foi uma história complicada que renderia um vídeo. Na época, teria feito um vídeo só desse rolê todo que tava rolando. Mas ele ficou na própria IndyCar. Na própria IndyCar, obviamente. Ele ficou na própria Chip Ganassi. Mas ele já foi piloto de testes da McLaren, já andou com o carro da McLaren. E ele já deixou claro assim, cara, gostaria. Não vou mentir pra você que eu gostaria de pilotar a Fórmula 1, mas por que eu vou fazer isso? Se eu for pra Fórmula 1, eu vou pilotar no meio fundo do pelotão. Aqui na Indy eu tô numa equipe que disputa título. Eu posso ganhar mais títulos. Eu posso me tornar um piloto mais gigante ainda. Ah, mas você nunca vai ter corrido numa Fórmula 1. Beleza, mas eu posso me tornar um dos maiores pilotos da Indy e criar uma fama gigantesca aqui. Por que eu vou jogar tudo isso fora pra disputar P11, P10 numa equipe de meio de pelotão? Sabe? Numa Williams, que já chegou a ter ligação dele com a Williams mesmo. Então, tipo, por que eu vou trocar vitórias, sabe, a garantia de que se eu for bem eu posso vencer toda a corrida, a garantia de que se eu for bem eu posso disputar título todo ano pra ficar disputando, me matando pra conseguir pontuar na Fórmula 1. Não vale a pena. Agora com a Red Bull essa situação pode mudar um pouco. Porque a Red Bull é uma equipe de ponta. Claro que não tá mais na sua glória, né, como foi em 2023 mesmo, mas é uma equipe de ponta. É uma equipe que tem comprovadamente a capacidade de disputar títulos na Fórmula 1. E você pode argumentar a questão do segundo carro, a maldição que tem no segundo carro e tal, e que eu acredito, e como eu já deixei minha opinião clara em vários vídeos que eu fiz, de que isso vai mudar com o Laurent Mekies. O Laurent Mekies vai alterar como funciona essa dinâmica na Red Bull. Eu não acho que vai ser mais um primeiro carro totalmente focado e um segundo carro desleixado. Eu acho que com o tempo o segundo carro vai ser tão bom quanto o primeiro e deve depender, obviamente, da habilidade dos pilotos. E você tem uma dupla com Max Verstappen e Alex Palou, cara, você tem uma das duplas mais fortes da Fórmula 1 com tranquilidade, mas com muita tranquilidade. E já seria também um plano da Red Bull pensando numa eventual saída do Verstappen para outra equipe caso aconteça no final de 2026. Se a Red Bull não tiver necessariamente no nível que o Verstappen espera que ela esteja. Por isso eu acho isso muito possível, eu acho esse movimento muito... E você olha o Palou, ele tem carinha de Red Bull, né? Você consegue imaginar ele no macacão da Red Bull, ele encaixaria perfeitamente nesse macacão da Red Bull, ele tem cara de que funcionaria na equipe. Isso é muito importante pra avaliar o piloto, você tem que olhar pra cara dele e imaginar usando o macacão da equipe. Encaixa. Você acha que o macacão funciona nele? Beleza, pô, pode ir. Por exemplo, eu acho que o macacão da McLaren e da Red Bull funcionaria no Palou. Da Mercedes já não. Não encaixa. Ele não encaixa com a Mercedes, entendeu? Você bota ele no macacão da Mercedes, ele não passa. Que nem o Verstappen. O Verstappen, ele funciona no macacão da Red Bull, obviamente, e ele funciona no macacão da Mercedes. Você vê as montagens dele com o macacão da Mercedes, pô, encaixa, vai dar certo. Agora bota ele no da McLaren pra tu ver. Não bate, entendeu? O Verstappen não bate com a McLaren. O piloto tem que bater com a equipe. E o Palou bate com a Red Bull. Agora que eu percebi que esse ficou muito lá ele. Mas eu acredito que se a Red Bull com o Laurent Mekies realmente conseguir consertar esse problema de o segundo carro ser tão defasado comparado ao primeiro, você pode sim ter um Alex Palou e interessar ele para ir na equipe. Mesmo que o primeiro ano da Red Bull talvez não seja esse mais forte como se espera de uma equipe como a Red Bull, mas ainda assim é uma equipe de ponta, é uma equipe que tem nível e capacidade de dar um carro para vencer corridas. E eu não duvidaria do Alex Palou fazer essa mudança, porque, assim, ele é tetracampeão da Indy,
E ok, por que eu vou mudar pra disputar meio de pelotão? Mas agora eu vou mudar pra uma equipe que tem potencial de vencer corridas no futuro. A situação fica diferente. E se ele quiser um dia voltar pra Indy, ele vai ter vaga. Se ele vai lá pra Fórmula 1, brinca uns 2, 3 aninhos, não deu certo com a Red Bull, que pena. Ele volta pra Fórmula 1, vai ter oportunidade. Vai ter vaga pra ele. Ele vai ter vaga se ele quiser voltar pra Indy. Então, eu realmente não duvido desse movimento acontecer. Faz muito tempo que a gente não vê esse movimento, né, de alguém da Indy indo pra Fórmula 1, e eu acho que o Palou é alguém que tem esse nível e tem um nível pra, se tiver um carro, brigar pelo título mundial. E eu acho que seria muito interessante essa dinâmica dele também com o Verstappen e dele na Red Bull.